Sabe aquele negócio que às vezes a gente escuta as pessoas falando de basta ter força de vontade? E não é isso que eu vou te falar nesse vídeo, porque eu tenho certeza que mesmo sonhando muito grande, desejando isso de coração, provavelmente você já ficou sem fazer alguma coisa que você sabia que era importante. E não foi porque você não queria o suficiente. O problema é que às vezes a gente acaba tomando umas decisões que acabam atrapalhando. Por exemplo, você quer comer mais saudável, só que você vai lá e deixa doces na sua casa. Você tá vendo que você tá tomando uma decisão que provavelmente vai te fazer ser indisciplinado? Porque o doce é uma tentação, então provavelmente em algum momento você vai ceder. E aí é por conta de sua decisão que você vai estar sendo indisciplinado. Então, partindo disso, a gente vai para a minha primeira dica, que é você buscar criar um ambiente mais favorável. E aí, gente, nessa de criar um ambiente mais favorável, a gente entra em dois pontos. Que o primeiro que é você eliminar essas dificuldades, sabe? Isso que atrapalha. E nem esse primeiro exemplo aí da pessoa que eu dei de, quer comer mais saudável, só que tem doce em casa. A pessoa que segue isso que eu tô falando de eliminar essas coisas que dificultam a vida, assim, que provavelmente vão fazer ela fazer, assim, um comportamento que ela não quer, ser indisciplinado, no caso, essa pessoa eliminaria isso. Ela não teria doces em casa. Então, gente, dessa primeira parte aqui, não tem muito o que eu te dizer. Ela é basicamente você perceber quais são os maus hábitos, perceber os gatilhos, as coisas que você faz que geralmente te fazem, assim, ser indisciplinado, que te fazem errar. E aí você buscar eliminar isso. Se você já tá querendo começar um novo hábito, você já pode até, assim, imaginar possíveis coisas que podem atrapalhar e já se planejar, assim, para evitar isso, para já tornar, assim, um ambiente mais favorável para você. E aí, partindo disso, a gente entra na minha segunda dica, que é você ir para um lado em que os fatores externos te impulsionem. Quando eu tô falando disso, eu tô falando de várias coisas. Eu tô falando de músicas, tô falando de pessoas, tô falando de vídeos, tô falando das suas próprias ações. E aí a gente vai falar rapidamente de um por um aqui. E a gente vai começar pelo mais importante, que são as pessoas. Então a gente vai falar tanto das pessoas que você convive, quanto, assim, das pessoas da internet. Olha, bora começar com... Esse vídeo, assim, é um bom exemplo disso. Se você, por exemplo, me seguir, as coisas que você vai ver aqui são coisas sobre hábitos, sobre rotina e esse tipo de coisa. Então, se você assiste, eu vou estar te influenciando a isso. É isso que os fatores externos vão estar te empurrando para esse lado. Me seguir pessoas de desenvolvimento pessoal que falam dessas coisas, vão te missionar para um lado de quê? Vida mais saudável, leitura. Agora, pensa em uma pessoa que segue mais pessoas que gostam de falar de dança, que gostam de falar de esportes. Então, a pessoa vai estar sendo influenciada a gostar disso. E aí é praticamente a mesma coisa com as pessoas que você convive pessoalmente. Só que pessoalmente é mais complicado. Por isso que eu gosto bastante de falar de influências, assim, da internet. Porque você tem meio que um controle, sabe? Não é um controle exatamente de quem vai aparecer, assim, os vídeos pra você, quem que, assim, os aconselhados. Mas, assim, é você que decide quem que você vai seguir, quem que você vai estar vendo os vídeos. Então você pode usar disso ao seu favor, seguindo pessoas que, assim, se você quer treinar, siga pessoas que treinam. E é disso que eu tô falando quando eu falo de fatores externos, assim, te impulsionarem. Porque o ser humano é muito influenciável. Então, se você, sabendo disso, é muito inteligente você buscar, assim, se colocar em situações em que você é influenciado por um lado positivo para você. Outra coisa, gente, que pega muitas pessoas, assim, falando de fatores externos ajudarem, é músicas. As músicas que você ouve, você sabe, elas têm o poder, assim, de mudar o jeito como você se sente. Se você fica escutando músicas tristes, você costuma ficar mais triste. Se você escuta músicas felizes, você costuma se animar, sabe? Então, talvez muitas das vezes aí você fica desanimado, fica, assim, meio se sentindo depressivo, porque você escuta músicas, assim, sabe? Os fatores externos estão te empurrando pra esse lado. Então, toma cuidado com isso aqui também. Outra coisa, gente, que, assim, é importante, eu tô falando aqui dos pontos que te impulsionam, assim, dos fatores externos, só que eu coloquei essa dica aqui escrita e não chega a ser um fator externo, não, só que, assim, é uma dica importante, então eu tenho que falar, que é sobre a sua rotina matinal. A rotina matinal importa. Ela é determinante? Não, claro que tem dias que você vai tomar umas decisões ruins, assim, de manhã, mas aí vai lá e você conserta à tarde, assim, dá a volta por cima. Mas sendo sincero e você observando assim, você pode reparar que geralmente quando você toma decisões boas desde o começo do dia, costuma dar mais certo o restante do dia. Agora, geralmente quando você toma decisões mais ruins de manhã, o resto do dia também costuma ser mais ruim. Então, gente, sabendo disso, o que é que eu faço e assim, eu te aconselho fazer?
Sabe aquele negócio que eu falei no começo do vídeo de, força de vontade? Eu não discordo necessariamente disso que as pessoas falam. Eu só acho uma visão muito simplista a pessoa chegar e falar, não, você não consegue porque você não tem força de vontade. Porque às vezes não é bem assim. Então, gente, sabendo disso, o que é que eu faço e te aconselho fazer é você buscar tomar melhores decisões possíveis de manhã, sabe? Por exemplo, comer um pouquinho mais saudável logo pela manhã, talvez seja mais tentador você comer o docinho, aí você faz assim um pouquinho mais de esforço para aguentar, que aí no restante do dia fica mais fácil. Já se você falhar pela manhã, como a gente disse, costuma dar mais errado depois. Então pela manhã você tenha mais esse esforço, sabe? Outro exemplo é você arrumar a sua cama, arrumar as coisas que você tem para arrumar, para no restante do dia já não ficar mais problema e aí ficar mais difícil. Você já começou com uma pequena vitória, sabe? No seu dia. Então você já se sente assim mais feliz e o restante do dia costuma fluir melhor quando você faz uma pequena coisa de manhã. Então agora que você entendeu que eu não tô criticando as pessoas que falam assim, faça as coisas mesmo sem vontade, não é isso que eu tô criticando, tanto que essa é a última dica, e aí eu vou explicar que não é essa exatamente a dica, é o porquê que isso aqui é importante para você ser disciplinado. E aí lembrando que eu não tô falando a mesma coisa que eu dei o exemplo lá no começo das pessoas que falam basta ter força de vontade, faça mesmo sem vontade. Eu tô falando, antes disso eu te falei dos fatores externos, então assim, lembra dessas dicas que eu te dei antes, porque senão fica parecendo que eu só soltei isso aqui e a gente já sabe que não funciona. E aí, partindo dessa ideia que você vai procurar, assim, eliminar essas coisas que te atrapalham e ir para um lado que te ajude, te impulsione, a gente entra nessa parte de você buscar fazer as coisas mesmo sem vontade. Porque às vezes você já eliminou as partes que te atrapalham, já assim tá indo para um lado que te empurra mais, mas às vezes você não tá tão animada e você não age. E aí, gente, como eu disse, eu não vou entrar nessa parte muito de como agir mesmo sem ter vontade. Eu vou entrar na parte do porquê que isso aqui é importante. Pensa em uma pessoa que vai pra academia uma vez mesmo sem vontade. Essa pessoa foi, fez o treininho dela lá certinho, mesmo sem estar com vontade, aí ela volta pra casa dela. Aí vai lá e na próxima semana de novo, a mesma coisa, ela tá desanimada e aí ela vai lá e treina de novo, mesmo sem ter vontade. Aí na terceira semana, ela tá sem vontade de novo, e aí ela se desanima total, assim. Ela se lembra de que nessas últimas 2 semanas ela também estava sem vontade, mas quando ela foi pra academia, ela se sentiu bem, conseguiu ter o treino dela e assim tudo fluiu ótimo. Então ela tem meio que uma prova na cabeça dela de que, ela conseguiu, então hoje ela consegue fazer de novo, sabe? Então é essa a ideia de você fazer as coisas mesmo sem vontade. Porque você vai, cada vez que você age uma vez sem vontade, outra vez, isso vai estar servindo de prova para você, de que mesmo sem vontade você consegue agir. E aí, gente, isso é um dos motivos de eu adorar o Planner. Já falei várias vezes aqui no canal sobre ele, já falei sobre rastreamento de hábitos, que também ajudam com isso, que aí, sabe, quando você pega o Planner, você consegue ver claramente quando você foi frequente com as coisas, quando você não foi frequente. E aí a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre o Planner, como se organizar com ele, e assim, não é um Planner exatamente, é um caderninho, mas assim, eu chamo de Planner, vai porque fica mais da hora. Então assim, se você tem interesse em ter uma visão mais ampla, assim, das coisas que você tá fazendo, do que você não tá fazendo, o Planner, assim, é incrível. Então, eu te aconselho demais ter um dele. Enfim, gente, foi isso. Caso alguma parte tenha ficado confusa, você pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Se o vídeo tiver te ajudado, você não esquece de seguir o canal pra ajudar, curtir o vídeo também. A gente tá com a meta de bater em 500 inscritos até o final do ano, então, assim, se eu te ajudar, você me ajuda e é isso.